número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia. Amém? Eu quero, em algumas palavras, comentar alguns versículos e versos que lemos aqui esta noite. O primeiro dele é que o ministério público de Jesus Cristo iniciou em um casamento. Antes de Jesus pregar o Evangelho, antes de Jesus libertar as almas das pessoas, o primeiro milagre, Jesus se preocupou em deixar um milagre e um sinal para todos aqueles que futuramente, a partir deste casamento registrado, iriam ter a sua união na presença de Deus. Que união é esta? Que milagre é este? O milagre que Jesus fez naquele casamento. Jesus estava dizendo assim: eu me preocupo com a família. Eu me preocupo com a família. Eu ainda me preocupo com a família. A Bíblia diz que Jesus estava ali naquele evento, e a Bíblia diz que tudo aquilo ali que estava ocorrendo já havia sido escrito na vida daquele moço que estava lá, na vida daquela moça que estava ali. E quando a mãe de Jesus viu aquela situação, ela foi até Jesus e disse: terminou o vinho. Para aqueles que são estudantes da Bíblia Sagrada, sabem que vinho na Bíblia é sinal de alegria. A mãe de Jesus estava preocupada com aquele casal. Eles iriam iniciar o seu relacionamento sem alegria. E ela foi preocupada até Jesus e disse: terminou o vinho. E Jesus diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Por que Jesus estava falando aquilo ali?
porque havia um tempo determinado, escrito nos anais celestiais, que o milagre aconteceria. Havia um tempo determinado para aquele milagre acontecer. Assim como hoje nós estamos celebrando o casamento do irmão Silvestre, da irmã Jéssica, houve um tempo determinado para Jesus fazer o milagre, para eles se conhecerem, para Jesus trabalhar na vida do irmão Silvestre, operar a salvação, operar coisas grandiosas da parte de Deus na vida dele. Chegou o momento do milagre, aonde duas pessoas que não se conheciam, mas Jesus, de alguma maneira, ele fez o milagre deles se encontrarem. E aqui nós estamos hoje compartilhando deste milagre, compartilhando dessa alegria. A Bíblia também diz que Jesus agora, ele estava naquele casamento. Mas por que Jesus estava naquele casamento? Será que Jesus havia entrado ali de penetra? Não. A Bíblia diz que Jesus havia sido convidado. Aquele casal convidou Jesus Cristo para o seu casamento. E quando nós convidamos Jesus para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, a Bíblia diz que naquele início ali houve um problema. A Bíblia diz que faltou alegria. E a Bíblia diz que tinham ali 6 talhas. 6 talhas, que era para ter vinho, era para ter alegria, mas não tinha. Muitas das vezes, irmãos, nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que essas talhas, muitas das vezes, podem simbolizar a dureza do coração do homem. Ali estava aquele recipiente ali que era para ter alegria, mas ali estavam as talhas vazias, não tinha alegria. E muitas das vezes, a dureza do coração do homem faz com que falte alegria no relacionamento. Mas a Bíblia diz que Deus iria dar um coração de carne para o homem. E quando nós temos um coração de carne, não mais um coração de pedra, aleluia, nós chamamos Jesus para o nosso relacionamento. Nós chamamos Jesus para o nosso relacionamento. E as diferenças vão sendo sanadas, vão sendo curadas, vai acontecendo milagre. Por quê? Porque entre o casal, entre o irmão Silvestre e a irmã Jéssica, o relacionamento deles não pode ser um relacionamento a 2. O que é isso, pastor? O relacionamento do cristão, ele tem que ser um relacionamento a 3. Primeiro, o irmão Silvestre vai se relacionar com Jesus, depois com a irmã Jéssica. A irmã Jéssica primeiro se relaciona com Jesus, depois com o irmão Silvestre. Se eles levarem isso para a vida deles vai ser uma vida de milagres. Se você que está aqui esta noite, aproveita esta mensagem e traz Jesus para o teu relacionamento também, e tua vida vai ser um milagre. Quem sabe hoje tu já pode receber um milagre como aconteceu lá em Canaã da Galileia. A Bíblia diz que Jesus operou o milagre, mas para que houvesse o milagre, Jesus tinha que fazer um processo naquilo ali. Então Jesus manda os homens, diz: enchei de água as talhas. Enchei de água. E a Bíblia diz que os homens encheram. Tem coisas no relacionamento, irmãos, que o irmão Silvestre vai ter que fazer. A
irmã Jessie vai ter que fazer a parte dela. Ele vai fazer a parte dele.